Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre a saúde dos nossos ouvidos. Isso mesmo, você ouve direito, já está com dificuldade? Como será que a gente deve cuidar? Será que tem algum tipo de prevenção? Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. Diego Santos, otorrinolaringologista, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado. Doutor, quando a gente fala de ouvido, doutor, qual que é a primeira preocupação que vem na cabeça do médico? Então, a saúde auditiva, né? A gente tem que cuidar dos ouvidos desde jovem, para daí a gente chegar na média ou idade mais avançada, tendo qualidade de audição. Por quê? A audição é qualidade de vida, é um dos sentidos, né? A gente tem os 5 sentidos e a audição é um deles. Então, assim, a gente escutando bem, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. E é verdade, porque parece que quando a gente não ouve direito, né, por algum motivo, parece que tudo atrapalha, até a visão da gente fica atrapalhada, né? Sim. Muitos pacientes chegam com cerume ou sensação de ouvido tampado e ficam desesperados, né? Demora 1 dia, 2 dias e logo já procuram atendimento. É uma coisa que incomoda bastante. Que incomoda bastante. Mas, doutora, a gente está numa era agora, principalmente, né, dessa nova geração, que acaba vivendo num mundo paralelo. E quando a gente vai ver os fones de ouvido, né? Muita gente hoje usa habitualmente o fone de ouvido. Não só para trabalhar, mas para o dia a dia. Quando a gente fala em fone de ouvido, qual que é a nossa primeira preocupação, doutor? Então, os fones hoje são essenciais para o trabalho, ou seja, para a diversão. A gente tem que usar ele com parcimônia, né? Como que a gente orienta os pacientes a usarem fone de ouvido? Não usar por tempos muito prolongados. Existe uma recomendação de você usar ele com volume de mais ou menos 60% da capacidade que o aparelho entrega. Uhum. Então, vamos pensar assim, ele entrega 60%, você vai usar com volume mais baixo possível para você não ser prejudicado. Tem uns aparelhos novos que eles têm os abafadores de ruídos, né? E daí esses aparelhos são melhores, porque como eles tiram sons externos, Externo, fica aí daí só... você consegue usar um volume Não mais precisa baixo. ser um volume tão alto. Isso. E quando a gente fala em tipos de fones de ouvido, também tem alguma indicação ou contraindicação, doutor? Na verdade, assim, não existe uma contraindicação formal. Os pacientes, o público em geral, ele tem que ter a consciência do volume. Aí, assim, tanto o intra-auricular quanto os headsets, né, que ficam aqui mais em cima da orelha, eles têm essa tecnologia que a gente comentou, que é o abafador de ruído. Uhum. Isso que é o que vai trazer mais benefício mesmo, assim. Entendi. Então, assim, pode ser aquele pequenininho que fica mais interno, ou Sim. aqueles auriculares mesmo. Então, não tem essa diferença, nenhuma contraindicação. É a Não. questão do volume que a gente tem que se atentar. Isso. Daí, assim, quanto maior o volume, menor tem que ser o tempo de exposição. Tem uma tabelinha que ele fala assim, mais ou menos de 80 a 85 decibel seria um valor aceitável. A gente poderia usar aí umas 8 horas por dia, mais ou menos, sendo que a cada 1 hora a gente tivesse um intervalo para descanso do ouvido. Então, assim, à medida que você abaixa esse volume, você pode usar por um tempo maior, e à medida que você aumenta o volume, você tem que diminuir o tempo de uso e ter mais intervalos também de descanso. Entendi. Tem pessoas que trabalham, né, com fone, então é o dia todo, mas tem pessoas que se expõem ao barulho de vez em quando. Vai a um show, que, né, o som é bem alto. Isso também pode ser prejudicial ou não? Como é esporádico, tá tudo certo? Sim, pode ser prejudicial, sim. Mesmo sendo esporádico. Isso. Tanto é que a gente pede para as pessoas, quando vão para ambientes que vão ter som mais altos, né, que fiquem em locais que fiquem mais distantes dos amplificadores, caixa, né? aquela... Das caixas de som. Se for assim, o volume muito alto e, por exemplo, dá para usar um abafador de ouvido, seria tipo os EPIs, né, que o pessoal usa no trabalho, um plugzinho. Assim, você vai para um show, você quer escutar o show, mas às vezes o volume é tão alto, se você usar um abafador, você vai continuar ouvindo, só que vai ter uma exposição menor
aos ruídos. E às vezes as pessoas elas não se preocupam tanto, porque naquele primeiro momento você não sente nenhuma diferença, né, Sim. na sua audição. Isso demora a aparecer, esses estragos que podem causar ao longo da vida, doutor? Porque muitas das vezes a gente não se atenta tanto a isso, né? Porque naquele primeiro momento a gente só vê que o som está um pouco alto, mas está tudo bem, segue ali no ambiente. Mas, ou seja, está prejudicando, né? Sim, tem os sintomas mais agudos, né? Que daí seriam logo após a exposição. Você sentir que está com hipoacusia, que é que a gente fala diminuição da capacidade de ouvir, ou algum zumbido também. Você logo depois da exposição, ou digamos, 1 hora depois, ou no mesmo instante, ou no outro dia você acorda com a sensação do ouvido tampado, ou com algum certo grau de zumbido ou algum tipo de zumbido. Existem também os traumas sonoros, né, que daí são mais agudos mesmo. Tipo, uma explosão, por exemplo, uma bomba, ou um som muito alto que vem, tipo, sei lá, um volume mais alto, assim, que vem de uma vez, e isso pode gerar sintomas já na hora mesmo. Só na hora. E assim, a longo prazo, vamos pensar em pessoas que trabalham expostas a ruído. Existe uma perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente chama de PAI, que a pessoa que trabalha com volumes muito altos, ele tem a propensão de ter algum grau de perda de audição. Mas isso acontece assim, com exposições repetidas e com volume mais alto do que o que é recomendável. Entendi. Então tem que ficar atento a todo Isso. instante nessa questão de barulho. E a gente vive, né, num ambiente, né, sendo a cidade mesmo, acaba sendo barulhento, né? O trânsito é Sim. barulhento, tudo é barulhento, né? Isso também a gente tem que, né, tentar evitar esse barulho todo, né? Sim, sim, sim. Porque pode trazer. Agora, quando o doutor fala de zumbido, né? Pode ser uma doença ou pode ser só mesmo que foi prejudicial, né? Daquela exposição, ou não. Pode ser um alerta de alguma doença que pode estar acontecendo ou alguma perda mais significativa, doutor? Sim, é bem comum, né? O zumbido, assim, os pacientes virem com queixa de zumbido. O zumbido, na verdade, ele é um sintoma. Ele não é um diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem que investigar para saber o que está causando o zumbido. A principal causa do zumbido é ele ser secundário a algum grau de perda de audição. Mas não quer dizer que necessariamente seja só por perda auditiva. Existem algumas alterações metabólicas ou fatores como estresse que podem causar zumbido também. Alteração de glicemia, alteração dos hormônios da tireoide, alguns metabólitos, zinco, magnésio, também podem causar zumbido. Então, assim, o zumbido, na verdade, ele é um sintoma e daí ele traz um alerta para nós, né, que daí a gente tem que investigar. E daí, a partir dessa investigação, que daí a gente faz o tratamento. E geralmente, assim, muitas pessoas chegam com esse sintoma que é o zumbido, doutor? Sim, sim. Aí daí, assim, para investigar o zumbido, a gente já começa pedindo uma audiometria, né? E daí, a partir dessa audiometria, se tiver alguma alteração ou não, que daí a gente parte para a investigação de outras causas. Porque a principal causa do zumbido é perda auditiva. E quando a gente fala em sintomas, a gente falou do zumbido que talvez seja o mais comum, né? Que as pessoas percebem de forma mais rápida. Mas tem outros sintomas que a gente tem que ficar em alerta, que também pode desencadear algum diagnóstico? Sim. Por exemplo, dificuldade para ouvir sons habituais. Assistir televisão, sons do telefone, né, de celular, ou no trabalho. Normalmente, pessoas que você tem que ficar chamando 1, 2, 3 vezes. Então, assim, no dia a dia, a pessoa vai percebendo, ou terceiros, né, que estão ali com você mais no dia a dia. Fala, você não está ouvindo direito. Principalmente as esposas, né, que já chegam reclamando. Os homens são mais expostos a isso. Porque as mulheres, eu acho que elas procuram ajuda mais cedo. Os homens, eles ficam relutando um pouquinho. Normalmente, ele chega assim, eu vim aqui porque minha esposa me pediu, mas eu estou ouvindo tudo. Ela que fala baixo. Não sou eu que não estou ouvindo. Então, assim, tem essa questão ainda do homem não se cuidar tanto, né? Tem ainda, como a né? mulher. Uhum. Então, esse ouvir baixo também já pode ser um sintoma. Se a mulher ou se o marido está falando muito aí, você não está ouvindo direito, presta atenção, né? Sim, sim, sim. E aí, quanto antes, né, o diagnóstico é melhor, doutor, para evitar que tenha uma maior perda da audição? Sim. Ao mínimo sintoma, o ideal seria procurar ajuda, né?
A ajuda, normalmente, a gente passa com nós, que somos otorrinos, aí a gente vai pedir uma audiometria, que normalmente quem faz são os fonoaudiólogos. Aí, a partir da audiometria, a gente pode quantificar o grau de perda de audição, que a gente classifica em leve, moderado, severo ou profundo. Assim, na prática, não são todos os casos que a gente já indica alguma terapia. Vamos pensar, usar algum aparelho de audição. Se for uma perda leve, mas que o paciente ainda não tem perda de qualidade, tanto de sociabilidade ou no trabalho, a gente pode segurar um pouco. Mas, assim, se já tiver uma perda moderada, severa, a indicação já é tentar usar aparelho. Por quê? Porque, apesar de a pessoa entender o que está sendo falado, com o passar do tempo, ela vai perdendo mais a audição. Então, assim, à medida que os anos vão passando, naturalmente, a gente vai perdendo a audição. Então, Isso assim, é fato, todos nós vamos perder com a medida dos anos, quando a gente vai envelhecendo. Essa isso. perda ela vai acontecendo, mas ela pode ser maior ou menor. Isso. Aí daí, assim, o ideal é que a gente tenha que manter o nosso cérebro ativo. Ah, mas por que o cérebro? Porque a gente recebe a informação pelo ouvido, que daí é a capacidade de escutar, Sim. porém a gente tem que transformar esse sinal elétrico, né, que seria uma onda mecânica em elétrica, para daí chegar no cérebro, daí a gente vai discriminar o som, que daí seria entender. O cérebro, ele compreende o som, né? Não só ele escuta. Então, assim, à medida que você vai deixando essa perda de audição se avançar, você vai perdendo a capacidade de interpretar o som, vamos pensar assim. Então, assim, quando você já tem uma perda moderada, severa, e que daí você já começa a tratar, essa inteligibilidade aí do som, ela fica mais fácil de ser mantida. Entendi. E quando a gente deve procurar, né? A gente falou dos sintomas, tá com zumbido, alguém tá reclamando que você não tá ouvindo direito, né? Às vezes você não tá percebendo, então são sintomas, são alertas para você procurar um profissional. Mas e antes disso, doutor, é necessário fazer algum tipo de acompanhamento quando a gente diz na nossa saúde dos ouvidos aí? Assim, o ideal é pelo menos uma vez, assim, a partir dos 40 anos, fazer pelo menos uma audiometria. Uma vez por ano? 1 a 2 vezes por ano. Se você fizer com 40 anos e não tiver nenhuma alteração, eu acho que dá para a gente dar um tempinho aí de 3, 4 anos para voltar. Mas se nesse intervalo aí o paciente já sentir que tem alguma dificuldade ou algum sintoma, daí ele pode voltar antes para a gente pedir esse exame mais precocemente. Ótimo. Doutora, a gente fala em decibéis, né? Não pode estar exposto a tantos decibéis. Mas no dia a dia, a gente não sabe medir isso, né? Que conselho, orientação o doutor dá pra gente, né? Pra gente ver, realmente estou exposta num ambiente muito barulhento que está sendo prejudicial para meus ouvidos. Ou não? Porque como que a gente faz, né? Essa medição, assim, a gente tem como? Empiricamente não, né? Mas assim, tudo que você achar que tá te incomodando, daí assim, o ideal é evitar mesmo. Então, assim. Está difícil para conversar por conta do barulho, já é sinal que já está prejudicando. Isso, exatamente. Então, assim, normalmente a gente não mede assim, aqui, por exemplo, quantos decibéis a gente está sendo exposto ou não. No trabalho, existe alguém que é capacitado para isso, mas no dia a dia, assim, é bem difícil. A questão é ter consciência, né? Por exemplo, fone de ouvido, dar os intervalos que a gente falou. Tem questão alimentar também, né? Como tem algumas alterações metabólicas, então, assim, há pacientes que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que pode dar problemas circulatórios, eles podem ter alterações auditivas também. Então, assim, manter as doenças crônicas controladas, a questão de alimentação. As doenças crônicas também pode afetar a questão? Pode. Porque, assim, a cóclea, que é o órgão interno da audição, ele é vascularizado por capilares, né? São vasos bem estreitos. Então, assim, quando você tem algumas doenças crônicas, você tem alteração vascular. E daí essas alterações podem levar à diminuição da circulação da cóclea, que podem levar à perda de audição também. Muito bem. Fala um pouquinho de tecnologia, né? Dos aparelhos, o doutor disse que é
Muitas das vezes, né, quando é necessário, então, né, de colocar o aparelho auditivo para que a pessoa possa voltar a ouvir, a ter qualidade de vida, porque é muito ruim, né, quando a gente está, às vezes, gripado, que está congestionado, que já prejudica, é muito ruim a gente não conseguir ouvir direito. Como é que a gente está nessa questão de aparelhos hoje, doutor? A gente sabe que antigamente os aparelhos eram grandes, hoje ainda existem, né, os Sim. maiores, mas a gente já tem possibilidades de aparelhos menores, mais eficientes. Como é que tá isso? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de tipos de aparelhos, de marcas também, né? Hoje eles estão com design mais modernos, né? Eles têm as hastes mais finas, normalmente dá para esconder aqui atrás da orelha. As crianças, a gente acaba às vezes colocando adesivo para ficar uma coisa mais lúdica ali, para questão escolar também, né? Para os colegas aceitarem melhor. Em termos de tecnologia, a gente tem hoje a questão de conectividades com outros aparelhos. Então, vamos pensar. Tem alguns aparelhos auditivos hoje que eles conseguem se conectar com o celular, com televisão. Então, assim, o paciente, ele consegue ter conectividade com esses aparelhos direto com o seu aparelho auditivo mesmo, assim, sem precisar usar, às vezes, um volume mais alto, porque como já vai estar aqui, então, assim, ele não incomoda quem está assistindo com ele, por exemplo, entendeu? Entendi. Aí, assim, a questão da tecnologia é mais, assim, em qualidade de som, né, que ficou melhor, e eles hoje estão ficando cada vez menores, assim, o que tem de diferente é mais isso mesmo. Eles são pequenininhos, né, para ficar mais sutil assim. Isso. Doutora, o doutor disse até de criança, acho que é até bom a gente trazer esse alerta também para criança, porque a criança é mais difícil ainda da identificação. A gente Sim. sabe que bebezinho já sai do hospital ou logo depois faz o teste da orelhinha. Quanto tempo que faz? Então, a gente tem o teste da orelhinha, que ela é uma triagem auditiva neonatal, né, que a gente Uhum. fala. E já faz nos 2, 3 primeiros dias do É bem nascimento ali. rápido. Na verdade, ele é um teste de triagem, né? Uhum. Que daí a gente faz um exame que chama emissões autoacústicas. E daí, normalmente, vem positivo. Daí, se ele tiver alterado, que daí a gente segue com a investigação. Normalmente é repetir esse exame algum tempo depois. É lógico que tem que passar com avaliação com o otorrino. E para daí, porque de repente pode ter cera, pode ter debris celulares ali no ouvido, e isso impede de captar essa emissão autoacústica que a gente falou. Aí daí, estando alterado, a gente tem que fazer um BERA. O que é o BERA? É como se fosse um eletroencefalo da via auditiva. A criança normalmente está dormindo ou sedada, que daí a gente vai ver aquela questão da via, para ver se a via auditiva está funcionando. Uhum. Porque, assim, desde da orelha externa até lá no cérebro. É como se fosse um eletroencefalo, só Entendi. que da via auditiva mesmo. Então, é importante para fazer, caso já dê alguma alteração lá no teste da orelhinha. Isso é no nascimento, né? Mas aí, com o desenvolvimento da criança, né, Uhum. a gente tem os marcos de desenvolvimento. Com 1 ano já tem que começar a falar papá, mamã, e tem crianças que não desenvolvem esses primeiros marcos aí, né? Ou então a criança que ela não responde aos chamados, Não olha não ali. olha. Então, assim, normalmente a escola percebe, os São pais também, sinais que... e isso daí nos procuram. O que é mais comum não é nem talvez uma perda auditiva de fato, assim, que eu falo de parte neural. Porque o que é mais comum é o que a gente chama de otite média serosa, que é como a gente tem líquido lá dentro do ouvido. Mas não é aqui por fora, é por dentro. A gente tem a comunicação do nariz com o ouvido, que vai à tuba auditiva. Normalmente, quando está gripado ou tem alguma secreção nasal, esse líquido sobe do nariz para o ouvido e aí abafa o som. Só que as crianças estão na época de desenvolvimento de fala, né? Então, são esponjas ali. Tudo que você vai falando vai sendo processado pelo cérebro para aprender a falar. Uhum. E aí, como você está aprendendo errado, você tende a começar a falar errado também. Então, assim, por isso que é importante ficar atento às crianças, porque a gente tem que ter uma intervenção mais precoce. Seja tratamento medicamentoso, Medicamentoso. via oral ou alguma coisa para pingar. E, em último caso, no caso de otite média serosa, dá para a gente fazer uma cirurgia que é a do tubinho de ventilação. A gente faz um pequeno furinho no tímpano, aspira o líquido e põe um tubinho para ventilar.
Mas naqueles casos que a gente estava falando anteriormente aí sobre as crianças que já nascem com algum grau de perda de audição, a gente tenta primeiro fazer uma adaptação com o aparelho auditivo e aí, se tiver progredindo bem, a gente mantém, senão a gente tem a opção de fazer um implante coclear, né? Que daí seria colocar um eletrodo dentro da cóclea, o pessoal fala de ouvido biônico, né? Para daí a criança passar a ouvir. E Mas sem aí, o aparelho daí. sem o aparelho. Mas aí são casos mais para perda de audição já mais severa, Avançado. aprofunda, né? E aí, no caso, o aparelho para criança vai acompanhar ele a um período da vida, sim? Sim, E depois é possível não usar mais? Não. Normalmente, quem tem uma perda de audição, ela não se recupera assim, né? É uma coisa que é para sempre mesmo. Até no adulto, não tem uma Até cirurgia que vai reverter essa perda. perda neurosensorial, normalmente não. O que é que acontece? Às vezes o implante coclear te faz ouvir novamente, né? Mas é uma audição diferente da fisiológica. Então, assim, a gente tem que fazer um treinamento, passar com fono. Então, assim, é um acompanhamento multidisciplinar que já é um pouco mais extenso mesmo. Muito bem. Olha quanta coisa, gente, para a gente aprender a cuidar, né, dos nossos ouvidos, da nossa saúde aí. E ainda, seguindo aqui, doutor, falando um pouquinho sobre os cuidados, né? Tem a questão, né, do algodão, das hastes com algodão, para a gente poder, né, o famoso cotonete. Como é que a gente cuida, né, dos nossos ouvidos? Qual que é o cuidado? A gente já falou, né, da questão da exposição ao som alto, ao ruído. Mas e o cuidado na limpeza, doutor? O que a gente faz? Eu já falei assim, será que ele vai brigar comigo? Porque eu já não uso mais o cotonete tem muito tempo. Desde que eu fiz um curso de rádio, e aí foi informado, olha, passa só a toalhinha e deixa que a própria cera vai sair. Quando tiver muito, ela sai, tá? E sai mesmo. Mas sai. Assim, o nosso corpo ele é perfeito, né? Então, assim, Deus nos criou para o nosso corpo funcionar sem precisar de uma intervenção externa. O ouvido, a gente tem o conduto auditivo externo, que é o buraquinho ali, né? Que a gente vai chegar lá na membrana timpânica. Ela funciona de uma maneira que ela tenta jogar a cera para fora, porque a produção de cera ela é feita já na entradinha ali, não é lá no fundo. Então, assim, o próprio corpo traz essa cera para fora. Se a gente for usar o cotonete, a gente vai acabar empurrando essa cera lá para trás. Talvez no primeiro momento não, mas à medida que você vai usando várias vezes, você vai empurrando um pouquinho, e daí vai acabar que é um fundo cego, né? Então você vai acabar acumulando cera ali no fundo do ouvido. Eu até brinco com os pacientes que o dedinho aqui, ele foi feito para a gente limpar o ouvido. Você pega a toalha depois do banho e enxuga os ouvidos. Isso é É suficiente. até onde o dedinho for. Isso. Mais que isso não precisa. Não precisa. E o cotonete tem a sua função também, né? Aqui na orelha, a gente tem algumas dobrinhas na concha. Sim. E isso serve para limpar também aqui do lado de fora, do lado externo. Mas lá dentro não é recomendável usar, não. Ah, mas vai com a toalhinha que dá certo também, É viu? melhor. E limpa bem. E, E doutor, se tiver com cera, passa no consultório que a gente limpa. e aí o que tem que fazer, doutor? É um tipo de lavagem para tirar quando tem esse acúmulo? Por que dá esse acúmulo de cera? Então, Que tem pode alguns... ser fora do comum, né? Assim? Isso. A gente tem essas glândulas aqui na parte mais externa ali do conduto auditivo, que elas ajudam a deixar a pele mais hidratada, mais lubrificada. E daí tem pacientes que têm uma produção maior do que outros e acabam acumulando com uma frequência maior. A gente tem várias maneiras de tirar a cera, né? O que é mais comum é fazendo lavagem, que a gente faz no próprio consultório mesmo. E daí tem técnica adequada para isso, né? Tanto é que é um procedimento que deve ser feito por médicos, né? A gente vê o pessoal indo muito em farmácia e tal. Isso é um pouco perigoso, porque assim, o pessoal às vezes não teve esse treinamento e pode ser mais prejudicial do que Prejudicar mais ainda, né? melhorar. A gente pode tirar também mecanicamente com a cureta, que daí a gente vai com o otoscópio, que é como se fosse uma pazinha, daí a gente vai tirando aos poucos ali. Depende, tem cera que está mais dura, dá para tirar com a cureta, tem cera que é mais mole, daí é preferível que a gente lave mesmo. Vamos falar quando entra aquele bichinho. Às vezes entra um bichinho que diz que faz um barulhão danado. Comigo nunca aconteceu, mas acredito que, né, na experiência do doutor já deve ter ocorrido, que diz que faz um barulhão, qualquer bichinho pequenininho que entrar faz um barulhão e aí tem que ir para o médico para poder tirar, fazer essa lavagem, né, Sim, doutor? sim. Então, assim, a gente chama de corpo estranho, né? Vamos pensar, mas que seja um inseto.
A própria cera, ela tem até essa função aí. Como ela é um pouco mais adesiva, às vezes alguns insetos eles param ali na cera mesmo, entendeu? Eles ficam grudados ali e não conseguem Entrar. passar. E daí, se você tiver esse hábito aí de ficar futucando, às vezes você tira essa cera e o inseto pode entrar com mais facilidade. Então, assim, eles incomodam mesmo e faz muito barulho porque está bem próximo da membrana do tímpano, né? Então, assim, no primeiro momento, não desesperar, calma. Se você sabe que seu ouvido não é perfurado, você pode pedir para alguém te ajudar. Vamos pensar assim, uma coisa bem grosseira. Ah, você tem um óleo em casa? Desde que seu ouvido não seja perfurado, tá? Que você saiba que sua membrana seja íntegra. Você pode pingar um pouquinho de óleo ali no ouvido. E daí é como se o inseto ele fosse morrer afogado. Assim, ele vai tirar aquele incômodo do Sensação do barulho. barulho e vai te dar um outro incômodo que vai ser a sensação do ouvido meio tapado. Mas, assim, é uma medida meio que heróica, assim, de urgência, até você procurar atendimento médico. Aí, normalmente, chegando no hospital ou no consultório, a gente vai fazer a lavagem para tirar esse óleo ou vaselina, ou o que for que a pessoa tenha colocado aí no ouvido. Para poder fazer essa lavagem mesmo. Sim, E é sim. muito ruim fazer a lavagem no ouvido, doutor? Ah, é um pouco incômodo, sim, né? Porque faz um pouquinho de barulho, mas não é nada demais, não dói, nem nada do tipo. Já que você falou de corpo estranho, o que é interessante falar. É, é uma, é uma urgência médica, não é uma emergência, tá? Então vamos pensar que você tenha lá um carocinho de feijão, um carocinho de Criança, às milho, vezes, coloca. uma miçanga ou algum plástico. A gente pode esperar para tirar isso do ouvido, não precisa ser necessariamente ali naquele exato momento. O que a gente tem que ser bem rápido é com alguns líquidos mais corrosivos, né, que daí talvez a gente teria que lavar já de imediato, e bateria, né, pilha. Aquelas pilhazinhas pequenas, Menores. De tanto no brinquedo, muitas ouvido vezes. quanto no nariz. Então tem que ter cuidado com criança. Isso é emergência, daí a gente tem que tirar o mais rápido possível, porque daí pode ter lesão química da pele e daí até perfurar o tímpano E não também. tem jeito, que você querer tirar, você vai afundar mais ainda, né? Então assim, às vezes é melhor deixar quietinho e vir logo para o hospital. E vir pro Nesses hospital. casos, né? Aham. Doutora, outra questão, outra curiosidade, na verdade. Quem faz natação, que às vezes né, não utiliza, só utiliza a touca, ou está muito com água no ouvido, isso também pode ser prejudicial de alguma forma, doutor? Sim. Na verdade, assim, a natação não é um problema, né? Pode praticar seu esporte Maravilhoso. tranquilamente. Mas, assim, se ficar acumulando muita água no ouvido, isso pode causar uma otite externa, que a gente fala. Porque daí vai lesar um pouco a pele ali, que recobre o conduto. Daí o ideal seria usar algum tipo de tampão durante a prática da natação. E a própria touca também ajuda. Ajuda já a evitar. Então, evitar essa questão de muita água Dentro do ouvido. Um pouco que aconteça não tem problema, Não né? tem problema, né? O grande problema é tampar e não destampar, tipo, ele não sair. A gente até fala, dá os pulinhos ali, isso resolve mesmo, porque ele sai mecanicamente, né? Mas, assim, se tampou e não destampou, daí o ideal é procurar ajuda mesmo. Porque pode ter até uma rolinha de cera ali, que ela talvez não está tampando o ouvido completamente, mas como tem contato com a água, de repente essa cera expande e acaba que tampa o ouvido, daí pode causar alguma infecção ou algum incômodo. Mais uma curiosidade para você que viaja de avião. Tem ou a hora que vai descer, ou a hora que vai subir, vem aquele zumbido que às vezes chega até a doer. Criança chora, adulto faz cara feia de tanta dor. Tem alguma coisa, algum jeito da gente melhorar? Eu já ouvi a aeromoça falando, fecha o nariz, não sei o quê. Enfim, dá uma orientação pra gente, porque tem pessoas que sofrem muito com isso, né? Sim, sim. Por conta da altitude. Até descendo serra, né? Vai pra praia, Sim. né? Na hora de descer a serra, dá aquele... Na verdade, isso acontece por diferença de pressão, né? Como a gente tem o ouvido médio, ele é uma cavidade fechada, né? Então, assim, como tem alteração de pressão, esse ar ou ele pode expandir quando a gente está lá em cima, porque a pressão é menor, e quando vai descendo, ele vai regredindo. Então, assim, ele pode mexer um pouco a membrana do tímpano e isso causa dor, né? O que a gente faz? A gente pede para o paciente, normalmente, bebês, mamadeira, porque daí, como é uma cavidade fechada, mas ele tem um lugar que abre, que é a tuba auditiva, que eu comunico o nariz com o ouvido. Então, assim, mamadeira ou peito para crianças. Tanto na decolagem quanto o cara que for descer. Isso. E adultos a gente pede para mascar chiclete. Olha. Que daí você vai abrindo e fechando a tuba auditiva e daí isso impede com que fique
represado aquele ar ali, entendeu? Para evitar. Mas aquela dor pode prejudicar de alguma forma ou é só momentânea mesmo? Normalmente é momentâneo, mas eu já peguei casos de pacientes que tiveram perda de audição por conta disso, que a gente chama de barotrauma, né? Que é por conta da diferença de pressão. É muito raro, mas já... É mais um incômodo mesmo Isso. que dá e não é fácil, porque eu já passei por dói, isso, né? dói. Incomoda mesmo. Não é só o zumbido, é uma dor mesmo, Sim, né? principalmente quando tá gripado, né? Então, assim, tem pessoas até que recomendam não viajar de avião quando você tá com alguma sinusite ou quando tá com alguma infecção de viela superior, porque normalmente essa tuba auditiva ela não tá funcionando tão bem. Então, assim, ela não vai ser capaz de abrir para diminuir a pressão dentro do ouvido médio, que é onde fica aquele ar represado que a gente tinha comentado. Então, vai mascando um chicletezinho ali Sim, pra... sim. E a criança, E então... Valsalva também, o negócio falou. Mas não é tão recomendável ficar fazendo Porque muito. força, né? Isso, é. Então, não é, tá vendo? Não é tão recomendado. Melhor colocar os chicletes, então, porque é Sim. orientação do doutor. Doutor, quanta coisa pra gente falar do ouvido, hein? Pois é, muita Dos nossos coisa, né? ouvidos. Tem muita coisa pra gente aprender e a cuidar. Mas acho que hoje a gente já teve muitos esclarecimentos aqui. O doutor já nos ajudou com muitos esclarecimentos. Doutor, para a gente finalizar, o que o doutor diria aí, né? Para essa conclusão aí, quando a gente diz na nossa saúde dos ouvidos. Então, cada um tentar se cuidar da maneira que for mais fácil também, né? Não ficar bitolado naquilo, muito preocupado. É mais a questão de, você que usa fone de ouvido, usar com parcimônia, não usar por tempos muito prolongados. Pessoas que têm doenças crônicas aí, né? Diabetes, pressão alta, manter suas doenças mais controladas para a gente não ter risco na microcirculação. E a questão alimentar, né? Tipo, alimentos mais gordurosos, alimentos que são mais prejudiciais, também pode prejudicar a saúde auditiva, e isso a longo prazo. E deixar um recado para o pessoal que precisa usar aparelho auditivo. O índice de sucesso na adaptação do aparelho auditivo, ele não é tão alto. Por quê? Primeiro, a questão da timidez, né? As pessoas têm vergonha de usar o aparelho. Eu costumo falar assim, que o aparelho auditivo é como se fosse um óculos. Ele vai nos ajudar a ouvir melhor, assim como o óculos nos faz enxergar melhor. Só que o óculos ele é muito maior do que o aparelho, e ninguém tem vergonha de usar o óculos. Mas usar o aparelho o pessoal tem. Então, assim, é meio que pensar em ter qualidade de vida, manter seu cérebro ativo, porque daí você vai manter esse cérebro recebendo a informação correta para a audição, e daí não vai ter dificuldade para se adaptar. Era isso. Então, se precisar, se for indicado usar aparelho. Conforme prescrito aí pelo médico, né, doutor? Um recado importante, não é só o médico otorrino que faz parte dessa reabilitação auditiva, né? A gente tem o pessoal da fonoaudiologia, que na verdade eles são essenciais, porque acabam que eles fazem um acompanhamento maior do paciente, e às vezes os profissionais não são tão valorizados quanto deveriam ser. Então, também ajuda bastante. E só para a gente finalizar, a gente sempre fala aqui na questão do uso de medicamento indiscriminado, né? A pessoa, às vezes, porque para o vizinho deu certo, para o primo deu certo, então estou com o ouvido um pouco tapadinho hoje, eu vou lá e coloco eu mesmo o remedinho. Isso também pode ser prejudicial, né, doutor? Pode ser prejudicial, porque o ouvido tampado, ele é um sintoma, ele não é um diagnóstico. Então, assim, ele está tampado por quê? Alguém precisa examinar. Pode ser uma cera, pode ser alguma infecção de ouvido médio, pode ser alguma perda súbita da audição. Então, assim, através do diagnóstico correto, a gente tem o tratamento correto também. Então, a automedicação, ela às vezes é prejudicial, porque ela vai atrasar o seu diagnóstico e vai atrasar o seu tratamento. E existem também algumas medicações que elas são prejudiciais para o ouvido. Tem alguns antibióticos, tem alguns anti-inflamatórios, tem alguns medicamentos que se usam em quimioterapias e tal, que podem prejudicar a audição. Então, assim, a automedicação não é recomendável.
Então... é melhor passar em consulta para ver o que está acontecendo. E prometo que agora é para finalizar. O doutor falou da perda súbita. Isso Isso. também pode acontecer, doutor? Da perda da audição súbita? Pode. Então, De assim, repente? De repente. E às vezes a gente nem acha a causa. A gente tenta investigar e não acha o porquê do paciente ter essa perda de audição. Que seria assim, a gente pensar em 3 frequências seguidas e daí a gente tem um rebaixamento auditivo. E muitas vezes a gente tem que ter o tratamento já precoce, assim. Então, por isso que eu falo, tampou o ouvido, procura ajuda. Por quê? Se a gente tratar essa surdez súbita nas primeiras 2 semanas ali, a chance dessa audição melhorar é bem mais alta do que se o paciente chegar 1 mês depois. Entendi. Então, assim, o acolhimento precoce, passar em consulta é melhor. É melhor. Doutor Diego Santos, otorrinolaringologista, faz parte do corpo clínico do HFC Saúde. Quero agradecer a participação, doutor. Muito obrigada. E já fica o convite aqui para a gente falar também, né, do nosso nariz, da respiração, isso tudo que a gente também precisa aprender cada vez mais para cuidar. Ainda mais nessa época. Obrigada, doutor. Valeu, obrigado eu. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Você também pode ver outros episódios do HFC Cast no canal do YouTube do HFC Saúde e também acompanhar as redes sociais, o Instagram do HFC Saúde. A gente também sempre coloca ali os pedacinhos, os cortes, né, do nosso podcast para vocês acompanharem todas as informações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.